Bem com vocês? Dentro desse cenário, então, venho trazer para vocês mais um conteúdo para aquelas pessoas então que estão querendo migrar então aí para o empreendedorismo, para as atividades aí empresariais. Muitos por uma necessidade, em razão do desemprego, perca de emprego, quer aplicar o seu seguro-desemprego, suas economias. Outros também para galgar outros rumos, né? Hoje eu vou abordar três tipos de empresas, 4 tipos de empresa, tá? E no decorrer dos próximos conteúdos, as demais, até para não ficar um conteúdo muito extenso. Tá? Eu vou iniciar então com os microempreendedores, depois eu vou falar sobre o empresário individual, depois sobre a sociedade de um único sócios, que é o EIRELI, e depois vamos falar também das sociedades limitadas. Tá? A primeira se refere então ao MEI, é o microempreendedor individual. Muitos já ouviram falar, muitos já estão se utilizando desse benefício. E o importante dessa modalidade, né, desse enquadramento como microempreendedor, é o objetivo da desburocratização. Tá? O governo, atento então às atividades informais, né, percebeu que seria um grande público, né, uma grande quantidade de contribuintes hoje que não estariam no mercado, estariam no mercado informal, porém não estariam regularizados. Tá? Ele tem alguns requisitos, né, em especial a questão do faturamento anual, que pode chegar a R$81 mil. Outro posicionamento também é a questão que vai ser feito com uma taxa única, né? Você vai pagar uma guia única mensalmente, né? E essa guia vai te deixar regularizado, legalizado dentro de todos os órgãos federais, municipais e estaduais, como ICMS, SSQN. Não precisa pagar o alvará da prefeitura, porque ele já está incluído nessa taxa, né? Os exemplos aí que se tem no dia a dia, cabeleireiros, vendedores ambulantes, uma série de outras atividades, eletricista, afinal, as atividades que não geram grandes impactos, né? O objetivo, então, principal é a simplificação, né? Então, você vai mensalmente gerar uma guia, né? É de um único sócio que você fica, que você pode ter a sua atividade, porém, te permite registrar um colaborador, ou seja, um funcionário, né? Dentro desse teu ramo de microempreendedor. Tá? Ele tem algumas empresas que são impedidas, né? Quando você for abrir ela, lá vai ter os tipos de empresa, né? E os tipos de atividades, que são permitidas dentro dessa categoria, tá? Outra que nós temos hoje é o empresário individual. Eu acredito que o empresário individual, em razão tanto das outras categorias que tem, como o Eireli e a questão do microempreendedor, eu acredito que ela tenha diminuído a opção por esta modalidade, mas ela existe, né? Ela não necessita de sócio, né? Inclusive é aberta por uma única pessoa, né? Ela tem esta situação. A única questão, inclusive, como os microempreendedores, que tanto o patrimônio físico como jurídico do dono da empresa, ele se comunica. Numa possível execução fiscal, situação de alguma dívida que essa empresa contraia, tanto o patrimônio físico como jurídico, ele responde, né? Então, seria isso. Os patrimônios confundem-se, né? Eles não têm uma distinção diferente já da próxima empresa que eu vou falar, que é da sociedade limitada, que ela tem a responsabilidade dentro das cotas,
vagas, tá? Esse tipo de sociedade é muito comum adotado para a maioria dos empreendedores que possuem sócios, tá? Te explico. Dois irmãos ou dois amigos resolvem abrir uma empresa, né? Cada um integraliza no capital social da empresa determinado valor e este valor vai ser constituído o capital da empresa, tá? É feito um contrato social, registrado na junta comercial, aí você vai ter que conversar com o contador de sua confiança, né? Que ele vai te orientar, dependendo também o conselho que se dá, procurar um profissional da advocacia hoje, um advogado que seja que esteja atuando nessa área também, que faça uma orientação para as medidas que vocês queiram tomar. É muito importante essa orientação no início da atividade, até porque por umas questões aí lógicas e óbvias de funcionamento, né? Questão de prolabore, questão de dívidas, questão de responsabilidades de ambos os sócios perante a sociedade, tá? Então seria muito importante nessa modalidade, né, a orientação de um profissional. É importante aqui também, eu chamo a atenção, já num conteúdo de uns dias atrás que a gente fez aí dentro de um projeto, foi falado sobre isso. Muitas empresas abrem, mas não com o objetivo de fechar. Mas e se fechar, né? Então, nas sociedades limitadas em especial, ou não só no fechamento, ou faliu a empresa, ou no sentido de falecer um dos sócios, como que vai ficar? Tudo isso pode ser, inclusive, pactuado dentro do contrato social. Seria importante você já pode prever como que vai ser a dissolução ou se vai ser aceito a família do falecido ou não, do decujus, né? Então, seria importante toda essa orientação dentro das sociedades limitadas. Aí nós temos também praticamente dentro da modalidade das sociedades limitadas, a EIRELI. O que seria isso? É uma sociedade individual de responsabilidade limitada. Para as pessoas entenderem, eu digo assim, é uma sociedade de um único sócio, né? É praticamente as mesmas situações da sociedade de cotas limitadas, onde tem sócios, porém a integralização do capital social é que responde e não propriamente o dono a sua pessoa física, né? O dono da empresa, tá? Para a abertura dessa empresa, o valor ele é um pouquinho mais alto, o capital social, né? Ele tem que ter o mínimo de 100 salários mínimos vigentes, a integralização dele, né? Porém, esse valor que fica responsável pela cota social da empresa, a responsabilização da empresa, né? Então, para você, eu deixo então assim esses 3 tipos de empresa nesse primeiro conteúdo que eu vou publicar para vocês aí, aonde temos o microempreendedor individual, né, que ele é para as atividades de baixa complexidade, né, de baixo impacto, tá? Que são autônomos, vendedores, né, vendedores ambulantes, como já expliquei antes, dentro de outros, eletricistas, prestadores de serviço numa forma geral. Outros é a sociedade limitadas, aonde são de 2 ou mais sócios, né, aonde constitui através de cotas, cada um integraliza o seu capital. E a terceira é a empresa individual de responsabilidade limitada, essa que eu mencionei por último, que é de um único sócio, porém o capital social ele é um pouco mais elevado, ele tem que ser de torno de 100 salários mínimos, tá? Nacionais, né? Então, para você ficar aí as dicas dessas 3 empresas no primeiro momento, fique ligado que nos meus próximos conteúdos eu vou falar das demais possibilidades, né? Inclusive entre profissionais liberais existem outros tipos de empresa também que pode ser constituído, tá? Fique ligado no meu canal, curta, me siga lá, vamos produzir vários conteúdos aí no meio jurídico, tá? Espero que tenham gostado, um abraço, até mais.